respostas, então, do que é marca. Bom, gente, meu nome é Sheila Arandas, eu sou sócia da Arandas Marketing, é uma agência de marketing, né, situada no Brasil. Nós temos escritório em Salvador, que é a capital da Bahia, que todo mundo conhece, quer dizer, a gente acha que conhece, né? E em São Paulo também, né? E atualmente eu moro em Portugal, em Braga, estou passando uma temporada aqui. Estou fazendo doutoramento, que se chama aqui em Portugal, que é o nosso doutorado no Brasil, em Ciências da Comunicação, na Universidade do Minho, né? Que é uma universidade que tem um centro um centro de excelência na área de comunicação, é bastante conhecida no mundo lusófono pela sua grande qualidade na área das ciências sociais, nomeadamente na área de comunicação. Então, é isso. Eu sou formada em comunicação, né, em publicidade e propaganda, que é a habilitação, como a gente chama no Brasil. Tem uma colega de turma aqui, Rani, estou vendo Rani aqui, foi minha colega de 1000 anos atrás. Do doutoramento, eu vejo aqui Rita, a professora Rita Gonçalves, que é professora também, do IPCA, minha colega. Vejo quem mais aqui? A professora Paula Dias, que é do Recife, mas que é minha colega também e que é autora, inclusive está citada aqui na minha apresentação de hoje. Enfim, uma responsabilidade falar para uma plateia assim tão capacitada, digamos assim. Vamos voltar aqui para ver quais foram as respostas que vocês me deram em relação ao que é marca. Opa! Vamos ver aqui o que vocês me disseram, o que é marca para vocês. Acho que algumas respostas ainda estão chegando, mas acho que a gente já consegue ver aqui. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Clique para sair de tela cheia. Não, eu quero falar da tela cheia. Espera aí, gente. Tecnologia. Aí, vamos lá. Estou apanhando, mas eu vou conseguir. Ops. Estou dando spoiler, já vocês estão vendo a minha apresentação. Ai. Tem algum produtor meu aí online para me ajudar? Acho que não deu muito certo aqui. Ups. Bom, gente, deu pau aqui da minha aula da Sheila agora. Enfim, deu um pau aqui, mas vamos lá. Então, o que é marca? Mas eu já vi ali, eu tinha visto já antes um spoiler, algumas pessoas dizendo que marca é identidade, que é símbolo, que é simbolismo. Eram algumas das respostas que eu já tinha visto ali que vocês tinham respondido, né? As marcas, no meu entendimento, elas são fenômenos socioeconômicos. Eu vou pedir só para todo mundo desligar o microfone. Você me ajuda, Muriel? Fazer os mutes? Só um bocadinho, por favor. Tá bom. Acho que já foi agora. Então vamos lá. Aproveito só esta interrupção só para dizer uma coisinha que eu me esqueci. Quem quiser colocar questões está à vontade para o fazer no chat aqui do Zoom, que nós depois, sempre que for pertinente, vamos interrompendo a Sheila, se assim for. Se não, no final da apresentação guardamos um momento para a sessão de perguntas e respostas. Por isso, sintam-se à vontade para usar o chat. Então vamos lá. Bom, as marcas, na minha opinião, né, são fenômenos socioeconômicos e são também fenômenos midiáticos e de comunicação de marca. Então, eu tenho uma compreensão sobre marca de uma forma muito mais ampla, né? Eu acho que marca, ela é uma entidade, ela é um fenômeno que tem impacto na sociedade, ela tem impacto como mídia e na mídia, e ela tem, com certeza, um impacto na economia. Eu não posso não falar um pouco de teoria para vocês vão ter que aguentar só um pouquinho, porque, afinal de contas, quando a gente está fazendo doutorado, a gente fica muito empolgado com a questão da teoria, né? Mas que eu acho muito importante para quem estuda e para quem trabalha com comunicação ou para quem tem o seu negócio, entender um pouco da teoria, porque é o que realmente nos dá fundamento. Então, marca
pela Associação Americana de Marketing e chancelado, é isso que tem nos livros do Kotler, é um nome, um termo, um sinal, um símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, que identifica os produtos ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e os diferencia dos seus concorrentes, né? Uma outra denominação, um outro conceito para a marca é que ela é um ativo intangível. E é um ativo intangível valioso, de uma fonte conhecida, que oferece uma série de benefícios a clientes e organizações, e que, portanto, ela precisa e ela deve ser administrada cuidadosamente, né? Essa é mais uma definição que a gente tem sobre marca. Quando a gente vê essa maçãzinha aqui, né? Ela é um ativo dos mais valiosos hoje que a gente tem no mundo. O que é um ativo intangível? Uma marca, uma patente, né? A própria credibilidade que você tem no mercado, isso é o que se chama de ativo intangível. O que é um ativo intangível? São as máquinas, né? São os veículos que aquela empresa tem, são o mobiliário, os seus prédios, isso são ativos tangíveis, né? Uma marca é, com certeza, um ativo intangível. A gente sabe que hoje existem uma série de organizações que possuem o seu valor de marca como ativo intangível muito maior do que a soma de todos os seus ativos tangíveis, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente estiver tratando do assunto marca. Uma marca também sinaliza para o cliente a origem do produto, porque uma marca protege o consumidor e protege também o produtor dos seus concorrentes que tentariam fornecer produtos que parecessem idênticos. A gente vai ver um pouquinho mais isso lá na frente. Eu tenho uma colega, que é a Rita, que fez um trabalho recentemente sobre marcas na pandemia, e ela estudou o caso da Nestlé, né? E é exatamente isso. Quando você tem um filho pequeno, quando você tem um bebê em casa, que você quer um produto, que você tenha uma garantia de origem, que você tenha uma garantia de qualidade, você pode, com certeza, achar que a Nestlé é uma marca confiável. E isso faz com que você tome decisões de compra acertadas ou não, em alguns casos, depende da marca, mas você passa a ter decisões de compra que são balizados pela importância e pela credibilidade da marca, tá? E tem mais ainda, né? Tem uma autora portuguesa, que é aqui da Universidade do Minho, e que, felizmente, né, depois de muita reza, eu consegui que ela seja a minha orientadora da tese, Tereza Ruão, né? Ela tem esse livro chamado Marcas e Identidades. É um livro para nós brasileiros que não costuma ser uma leitura que a gente faz muito, mas que eu recomendo muito, realmente é um livro muito bom. E Tereza fala, né, que as marcas constituem promessas de valor e que essas promessas de valor devem ser relevantes para os consumidores, ao mesmo tempo em que sejam executáveis pelas organizações, duráveis e credíveis, né? Então, gente, promessa de valor, quando a gente está falando de promessa de valor, é quase que um contrato que você faz com o seu cliente, com o seu consumidor, né? Por outro lado, tem um outro aspecto do mundo das marcas que eu venho me interessando e que eu venho investigando, como se diz aqui em Portugal. No Brasil, a gente diz pesquisando. Aqui em Portugal, a gente fala investigação e não pesquisa. É o seguinte, a marca como mídia, né? Por quê? Porque a partir do momento em que, nesse mundo que a gente vive, né, no mundo contemporâneo, no mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, né, as marcas precisam e têm se posicionado, elas também passam a ser mídia. Na medida em que elas criam conteúdo, as marcas divulgam informações, divulgam imagens e ideias, e essas marcas podem, com certeza, influenciar na vida das pessoas, né? E aí tem uma obra de alguns autores portugueses que são também professores da Universidade do Minho, um deles o Manuel Pinto, que ele diz que os mídia para nós brasileiros significa a mídia. Não aparece como meros veículos, canais ou tecnologias, mas são também agentes no espaço econômico, político, social e cultural. Portanto, é importante que a gente passe a perceber as marcas sob esse ponto de vista da mídia. Tá?
Eu vou passar isso, que eu já vi que esse negócio não vai dar certo, mas eu já tenho mais ou menos aqui pela audiência, eu já sei que a gente está falando com um público muito qualificado, a gente tem pelo menos 2 jornalistas, eu estou vendo aqui, Andréa Azevedo, que é jornalista luso-brasileira, mas mora na Suíça, a Ellen, que é jornalista, mora na Espanha, tenho visto empresária aqui, André, tenho visto, bom, da área de comunicação, vários, Rani, Paula, Bruno Sato, Gustavo, enfim. Tem muita gente, alguns que eu não conheço, desculpe, mas eu tenho visto aqui que, pela audiência, tem muita gente aqui realmente da área de comunicação e marketing. Então, vamos lá, gente. Quais são as funções básicas? A gente podia listar mais, mas eu quis trazer algumas aqui para vocês das marcas, né? Uma primeira função é identificar. Portanto, se eu tenho um produto ou serviço, a marca serve para que eu consiga identificar quem é o produtor daquele produto ou serviço. Ela serve também para distinguir, né? Então, se eu tenho um vestido da Zara ou um vestido da Dolce & Gabbana, né? Eu tenho uma distinção entre eles e que a marca aporta muito dessa distinção, né? Ela serve também para diferenciar. Então, se eu tenho um produto A ou um produto B, eu consigo diferenciar através da marca, tá? A marca serve também para posicionar. E aí a gente vai ver alguns exemplos lá na frente de não apenas o posicionamento clássico que a gente fala em marketing, né? Mas de posicionar, inclusive, no sentido de tomar posição sobre alguma questão ou sobre algo que esteja acontecendo da sociedade, dentro daquela perspectiva anterior em que eu falava e que eu acredito que a marca é um fenômeno social. A marca também tem a função de proteger aquilo que eu falei um pouco da Nestlé, quer dizer, se eu quero dar um alimento que eu sei que tem uma garantia, né, e eu quero me sentir protegida, porque eu quero oferecer o melhor para o meu filho bebê, aquela marca pode me dar uma certa proteção, né? Ou na qualidade, ou, por exemplo, se eu uso, é uma coisa que se fala muito, que o sistema iOS, no caso dos telemóveis, que são os celulares para nós no Brasil, o sistema iOS, portanto, dos iPhones, é muito mais seguro na hora que você vai fazer transações bancárias, né? Também tem uma função de agregar valor ao produto ou ao serviço, né? A gente sabe que existe um surplus, né? Um premium que se paga em relação a alguns serviços pela garantia e pelo endosso da marca. Ela também certifica a origem, portanto, a gente sabe de onde veio, bom, se é desse fabricante, se é dessa marca, é confiável. E, por fim, ela também veicula ideias, e isso tem a ver com aquele conceito que eu falava anteriormente, da marca como mídia, né? E da marca como uma entidade capaz de transmitir ideias na sociedade em que nós vivemos hoje. Então, vamos lá dar alguns exemplos práticos, dar um pulo um pouco além e sair desse mundo mais conceitual e vamos falar um pouco aqui de prática. Vamos ver um exemplo claro de uma função de como a marca pode identificar, proteger e certificar a origem. Que produto é esse aqui, gente? Me ajudem. Deixa eu ver se tem chat. Não consigo ver o chat, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Consigo, Muriel, ver o chat? Você está conseguindo ver? Sim, ainda ninguém se manifestou. Alguém consegue escrever no site que produto é esse? Eu não sei se eu consigo. Tem aqui mais. Bate-papo. Esse é um produto. Que produto é esse? É um refrigerante. É uma cola zero. É um refrigerante tipo Coca-Cola. Não conheço. Tenta sugerir ser Coca-Cola. É uma Coca-Cola. É uma cola zero. É uma Coca-Cola. Vamos lá. Vejam, nesse grupo pequeno que a gente tem algumas pessoas que estão dizendo que é Coca-Cola, que é uma cola zero, tá? E eu vou mostrar agora para vocês que produto é esse. Olha só que produto é esse. Esse produto daqui é uma réplica de uma Coca-Cola zero, tá? Então, essa aqui é a Coca-Cola zero original e essa aqui é uma cola. Aqui em Portugal, eles não chamam Coca-Cola. A gente não pede eu quero uma Coca, não. A gente aqui pede, eu quero uma cola,
É diferente. Questões. Eu sempre brinco que nós falamos o mesmo idioma, mas não necessariamente a mesma língua, né? As luso-brasileiras que estão aqui sabem disso, né? Então, isso aqui é um refrigerante de cola, que não é uma Coca-Cola, que usa todos os códigos da Coca-Cola, né? De cores e tudo mais, e que imita a Coca-Cola. Zero. E eu vou dizer para vocês que, contar uma história curiosa. Essa Coca-Cola foi comprada num supermercado espanhol, que tem aqui também, chamado Mercadona, que eu amo, sou fã do Mercadona. A Ellen já deu risada. Já deve ir ali gastar seus euros lá na Mercadona, né? E o Mercadona tem uma experiência de marca e uma experiência de compra muito interessante, né? E o meu marido comprou uma caixinha, a gente não é muito de comprar. Pela primeira vez, assim, em meses, ele comprou, porque disse que estava com desejo de comprar Coca-Cola, ia comprar Coca-Cola zero. Comprou, eu botei para gelar, abri a Coca-Cola, tomei. Quando eu virei na lata, eu falei, gente, isso não é uma Coca-Cola. Olha que eu sou uma pessoa que eu sou super vidrada em marca. Mas como eu viajo muito, né? Eu estou sempre andando por aí, tem uma hora que eu já não sei essa logo é da onde, esse produto é o quê. De repente, essa era uma embalagem nova, especial da Coca-Cola para a Europa, para Portugal, enfim. Isso não é uma Coca-Cola, isso é uma Cola zero, tá? Então, a importância da marca. Agora, vamos falar de um outro exemplo aqui de função da marca, de distinguir e de agregar valor ao produto. Que produto é esse, minha gente? Escreve aí no chat, que eu agora já aprendi como é que eu vejo. Isso é uma camisa, né? Dá para ver ou tá muito cortado? Pelo menos para mim está perfeitamente visível. Está perfeitamente visível? Isso é uma camisa polo. Isso é uma polo verde. Isso é uma camisa gola polo. O que mais? Isso é uma polo verde, tá? Agora, me digam aí, arrisquem para mim, por favor. Pode ser em euros, em reais, a gente faz a conversão aqui. Quanto custa essa camisa polo? R$19,90. Se foi a Rita que respondeu, €19,90. A Mariana Lupe está dizendo que custa R$59, que seria 6 vezes 7, 42, 420. Ao contrário, que seria €5. €10. Ah, olha esse danadinho desse Danilo Santana. Meu ex-estagiário que eu amo. Hoje ele é rico, mora na Suíça. €10, tá sem o jacaré. Olha, ele matou a charada, esse danado. Exatamente isso, tá? É uma camisa polo genérica, que eu peguei lá no Google. Ela custa €6,95, né? E ela não tem nenhuma marca, então ela é uma marca branca, como se chama aqui em Portugal, ela não tem marca, né? E ela, né, essa camisa que é muito similar, por ser da marca Polo. A gente que é brasileiro tem que ter cuidado com essa piada do jacaré, porque tem gente por aí, tipo presidentes da República, dizendo que as pessoas tomam vacina e viram jacaré. As pessoas não viram, por favor. Então, não ache também que você vai comprar uma camisa Polo verde de €6, vai tomar uma vacina e vai virar uma camisa da Lacoste. Isso também não vai acontecer, tá, minha gente? Eu gostaria de informá-los. Mas, enfim, são funções da marca, distinguir e agregar valor ao produto e ao serviço. Se a gente tiver tempo hoje, eu vou fazer um bônus com vocês. É função da marca também veicular ideias. E aqui eu trago para vocês uma campanha muito recente do Magazine Luiza. Vou contextualizar para os colegas portugueses que não conhecem. O Magazine Luiza é tipo a Vorten. Sabe a Vorten no Brasil, né? É uma loja... É uma cadeia de lojas que vende móveis, que vende eletrodomésticos, e hoje eles têm se transformado, inclusive adotando esse nome, essa marca Magalu, que virou a marca deles, de Magazine Luiza virou Magalu, e eles têm trabalhado muito fortemente na digitalização e na venda através da internet do e-commerce, né? E o Magazine Luiza lançou, o ano passado, um programa de trainees exclusivo para negros, né? Exclusivo para negros. E essa foi uma ação no Brasil
que teve muita repercussão. Para vocês terem ideia, o Magazine Luiza foi processado, né, no Brasil, está sofrendo ações judiciais por conta disso, por um suposto racismo reverso, que não existe, já esclareço a vocês desde já. Racismo reverso é um conceito que não existe, porque a questão do racismo no Brasil está ligada às condições sociais e é uma herança da nossa sociedade escravocrata. E a partir do momento em que uma marca, com a importância do Magazine Luiza, né, tem coragem de fazer um programa desse, né, e de colocar na sua peça, na sua comunicação de marca, que ela está ampliando a voz da sua negritude no processo de digitalização do Brasil, ela passa a veicular ideias. Então, a marca passa a ter uma função e um impacto social muito maior do que até então vinha se fazendo, né? A gente vai falar mais, eu vou mostrar mais um caso e eu volto a falar um pouco sobre isso, né? Sobre posicionar. Eu não sei se todos conhecem, eu não vou passar o vídeo no YouTube, mas eu vou contar aqui um pouco para vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse caso, né? Da Nike. Eles ganharam ano passado no Festival de Cannes uma das premiações, e foi o caso do Colin Kaepernick. Claro que eu não sei falar esse nome, né, gente? Eu botei aqui Colin Kaepernick para eu poder, né, colar, porque ninguém decora o nome desse homem, realmente é muito difícil. Mas, enfim, esse homem, o Colin Kaepernick, ele é um atleta de futebol americano, não era um super conhecido, digamos assim. Se a gente estivesse falando do basquete, ele não é um LeBron James, né? Ele não é uma figura emblemática, conhecida, ele era um atleta da liga oficial americana. E o que o Colin fez? Em um dos jogos nos Estados Unidos, quando tem os jogos de futebol americano, se toca o hino. E o hino nos Estados Unidos é muito respeitado, que às vezes, por exemplo, no Brasil não é tanto respeitado, eu já não sei em Portugal, talvez depois os meus colegas japoneses ou portugueses consigam me dizer. Mas na hora que toca o hino, as pessoas se levantam e tem uma certa liturgia naquele momento de tocar o hino, né? Ficam de pé, os atletas ficam de pé. E o Colin, o que ele fez? Ele não só não ficou de pé, como ele ajoelhou na quadra, né? E a partir do momento que ele fez isso, foi um escândalo nos Estados Unidos, inclusive o ex-presidente, que Deus o tenha, Donald Trump, tweetou, né, que era como ele costumava liderar o mundo, dizendo o que a Nike está pensando, né? Por que ele tweetou isso? Porque realmente foi um impacto enorme nos Estados Unidos, porque simplesmente a Nike apoiou esse jogador, né? E fez uma campanha lindíssima, estão aqui os links do YouTube, basicamente dizendo o seguinte: acredite, se você acredita em alguma coisa, você deve se sacrificar por isso. As pessoas chegaram ao ponto de queimar os seus tênis da Nike, né? Ao vivo e postavam nas redes sociais. A Nike perdeu o valor de mercado durante um período, né? Alguns dias. Foi realmente um grande escândalo nos Estados Unidos em 2019 por causa da luta racial. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava, foi na primeira onda do movimento Black Lives Matter, e ele acreditava de que se ajoelhar na hora do hino era um sinal de protesto, e por isso ele foi apoiado pela Nike, né? E em um dos vídeos da Nike, ela diz aqui, pela primeira, por uma vez, né? For once, don't do it. Quer dizer, não faça isso. Ela nega o seu próprio slogan, mas ela está apoiando ali uma causa. E uma coisa que é muito interessante, quando vocês puderem assistir esse vídeo aqui do case que foi para Cannes, é que em um dado momento a Oprah, né? A Oprah, que é, enfim, a negra americana, a nossa Ana Maria Braga. Aliás, a Oprah tem uma dimensão planetária. Ela diz assim, mas será que a Nike não está se arriscando, né? Ela não perguntar, is Nike taking a risk, né? Tá se arriscando, taking a risk? E uma outra repórter fala assim, não, ela está taking a stand, ou seja, ela está se posicionando, a marca está se posicionando. Então, se você me perguntasse, Sheila, você como especialista de marca, há alguns anos atrás, né?
Se você atendesse a algumas marcas, ou se você atendesse a Nike, você diria que a Nike teria que fazer isso? Eu diria não, eu acho que a marca não pode se posicionar em determinadas coisas. Hoje, com o passar do tempo, eu já acho o contrário. Eu acho que a marca, ela não só pode, como ela é cobrada para se posicionar. Porém, ela deve se posicionar naqueles assuntos aos quais realmente façam sentido com o seu alinhamento, que façam sentido com o seu propósito, né? Eu, particularmente, não acho que a marca deve falar sobre tudo, sobre todo e qualquer tema. Eu acho que deve, sim, se posicionar e falar, né, e dar vez e voz para aqueles temas que sejam relevantes para a sua própria essência. Tá? Bom, aqui eu vou citar Paula Dias, que está aqui conosco, né? Ela fez uma tese de mestrado muito linda e muito boa. Para quem estuda essa marca, eu super recomendo que leiam. Para quem estuda marcas, eu recomendo que leiam a tese da Paula Dias. E ela fala aqui que as marcas buscam uma aproximação com consumidores e alinham os seus discursos com valores percebidos como positivos e engajados, apropriando-se de mensagens alinhadas às lutas dos movimentos sociais e minorias, né? Então, aquilo que a gente falava antes, a gente viu 2 exemplos de marca, coincidentemente falando sobre o racismo, um nos Estados Unidos, um no Brasil, né? E aqui, esse caso, ganhou o Eurobest, foi um conteúdo de marca da Diesel, que é uma marca de jeans italiana. Eu não sei se vocês já conhecem, meus colegas que são da área talvez conheçam, mas esse é um filme, um vídeo longo de uns 2 minutos, que fala e se chama Francesca. Francesca, é simplesmente isso, você colocar Diesel Francesca no YouTube, você vai achar esse vídeo. E esse vídeo conta a história da transformação de um homem em uma mulher trans, né? E que no final o sonho ainda era ser freira da Igreja Católica. Imagine isso na Itália, né? E uma marca que apoia uma causa como essa, né? Então, realmente é muito emblemático a forma como as marcas estão realmente tomando uma posição. É mais do que se posicionar, é mais do que posicionar, mas é tomar uma posição, né? É se arriscar e tomar uma posição. E aqui o meu questionamento é que nos resta, né? Resta a nós nos indagar se essas marcas estão fazendo isso com boas intenções ou apenas é uma forma de atrair a simpatia da audiência. Então, isso é sempre o que nós, que somos gestores de marca e que somos estrategistas de marca, precisamos pensar. Até que ponto esse assunto, esse tema, esse tópico, ele realmente faz parte da essência, ele conversa com a identidade da minha marca? Quer dizer, uma marca precisa falar sobre tudo, precisa ter verdade. Essa é a recomendação que eu faço aos meus clientes e que eu sugiro que vocês também façam aos seus. Eu tenho até cliente assistindo aqui, ó, Dani Simões está aqui, sabe que é minha cliente, que eu sempre falo dessas coisas. Vamos falar um pouco mais tecnicamente, que eu tinha essa encomenda da Muriel, de falar um pouco a diferença, algumas confusões que tem, nomeadamente aqui em Portugal, às vezes algumas pessoas têm essa confusão, e que tem no Brasil também, eu acho que tem no mundo todo, mas pelo menos no espaço da lusofonia a gente precisa esclarecer. O que é um logotipo, gente? Um logotipo é aquela parte escrita, ou seja, o nome da marca, da forma como ela é estilizada, isso é um logotipo. A logomarca, a gente já diz que é o desenho completo, quando ela inclui o logotipo, ou seja, a forma como a marca é escrita, o símbolo da marca, opa, esse aqui é um bug, e o ícone ou a tagline. E aí, eu sei que tem designer neste grupo. Vejo aqui pelo menos 3 designers, mas tem alguns da GoWeb que eu não conheço, que eu vou conhecer, né? Não, por acaso acho que não tem aqui ninguém da GoWeb. Então, mas eles não gostam que se chame de logomarca, que eles acham que é redundante. Ou eles querem que a gente fale só logo ou só marca. Só que quando a gente fala só marca, começa a tal da confusão, porque a marca passa por todas essas dimensões que eu falei anteriormente. E a logomarca, ou simplesmente a logo, como eu gosto de dizer,
tem alguns elementos. Então, quais são os elementos de uma logo, né? A gente está falando aqui do ícone. Eu peguei, essa marca aqui é a Vodafone, tá? A Vodafone é uma marca inglesa de telefonia, bastante conhecida aqui na Europa, mas que não atua no Brasil. Então, só para vocês se orientarem aqui do que a gente está falando. Então, essa gota aqui, né, digamos assim, é o ícone da marca. Isso aqui é um pedaço, um trecho do livro da marca, do brand book da Vodafone. Isso aqui é a logo na sua aplicação vertical, né, na sua aplicação primária. Essa aqui é a logo aplicada na horizontal, essa é a redução mínima que a gota vai, até onde o ícone vai, e essa aqui é a marca toda. E o que aqui um outro exemplo da marca, eu sei que a Natura até mudou, porque, enfim, a Natura agora cresceu e comprou outras empresas, mas olha um outro exemplo aqui, né? Se eu olhar somente, a Natura é uma marca de cosméticos brasileira, bem grande no Brasil. Se eu olhar somente essa parte desse desenho aqui, da florzinha, né? Isso é o ícone da marca. O logotipo, né, é a palavra Natura, da forma como ela está escrita. E o bem-estar bem é o slogan ou a tagline da marca. Então, esta aqui é uma logomarca ou uma logo, como eu gosto de chamar, completa, tá? Então, vejam que isto aqui, a logo, é uma parte bem pequena e limitada da dimensão do que é uma marca, tá bom? Bom, quando é que um ícone ganha importância? Por exemplo, na Vodafone, eu quis trazer o exemplo da Vodafone, que eu acho que é bem emblemático. Olha aqui, isso aqui é a capa do relatório anual da Vodafone, que eles chamam aqui de relatórios e contas. Você vê que não existe nenhum nome, a logomarca ele só usa apenas o ícone, né? Para sinalizar que essa peça, nessa comunicação, é da Vodafone. E ele usa o ícone da marca como um elemento na sua comunicação marcária, né? Comunicação marcária, esse termo marcária é um termo muito usado pela Clotilde Pérez, que é uma autora muito importante no mundo das marcas, que é professora da USP, tá? E olha aqui de novo como o ícone ganha uma importância nas comunicações da Vodafone. Aqui já tem uma assinatura da Vodafone. Um outro exemplo é a própria Apple, né? Quando a gente está falando de Apple, olha aqui como é que são as comunicações da Apple. Você não vai ver em nenhuma comunicação da Apple nada escrito Apple. Você vai ver a maçã, porque aquele ícone já é o suficiente para identificar que aquela é uma comunicação da marca Apple, né? E aqui eu fiz questão de trazer 3 diferentes produtos Apple para vocês verem que, porque, tudo bem, quando a gente está falando aqui, privacidade, isso é iPhone. Ah, mas olha, Sheila, que não tem dúvida, todo mundo sabe que isso aqui é um iPhone, mais ou menos, né, gente? A gente sabia antigamente. Agora tudo parece iPhone, né? Todos os copiam, né, descaradamente o design, o shape de um iPhone. Então, não necessariamente, mas ainda assim, quando você tem a maçã, aquilo indubitavelmente é da Apple, né? Quando ele está falando Your Store e Apple Store, né? Aqui é uma provocação clara do iOS versus o Android, quer dizer, a loja do Android é essa mesa, essa confusão, e a Apple Store essa coisa organizada e tudo mais. E aqui é uma comunicação do iPad, que você vê Apple, aqui, o que está escrito quando a gente lê aqui, né? Aqui está escrito Apple iPad 2, Apple iPad 2, é isso que está escrito aqui, sem estar escrito, né? Enfim, na Arandas, que é a minha agência, com o meu sócio Sato, que eu acho que ele está por aí também, tem uma turma que trabalha lá, a gente faz muito brand books. O que são esses brand books que a gente chama? São os livros da marca, em alguns lugares se chamam de playbook, né? No Canadá se usa muito playbook. A gente usa o termo brand book. E o que tem nesse brand book? Esse brand book é um material que orienta a marca, né, para todas as suas manifestações. Então, é um material que deve seguir para a agência de comunicação publicitária, para a agência de publicidade, para a agência de marketing digital, se for o caso, que vai para as agências de relações públicas quando tem. Estou falando de marcas grandes, né?
Mas mesmo para uma marca pequena, um brand book é muito importante, porque é no brand book que a gente vai dizer como é que eu aplico. Ele não, um brand book é diferente de um manual de identidade de marca, que eu digo, aplique a minha logo assim, na dimensão tal, que é aquilo que nós falamos, nós vimos ali no exemplo da Vodafone. Aqui, nós estamos dizendo mais do que isso. A gente está dizendo qual é o tom de voz dessa marca, como é que essa marca fala, que cheiro essa marca tem, né? Existem marcas que a gente sabe, principalmente aquelas que têm ponto de venda, que o marketing olfativo é extremamente importante, que cheiro tem essa marca, né? Que gosto tem essa marca quando é um produto que ofereça algum tipo de experimentação de paladar, né? Então, essas diretrizes. A gente tem um processo que eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo para vocês aqui mais prático, mas é importante a gente ter uma noção do que é branding, né? Então, marca em inglês é brand, sem o ING no final. Então, branding, se eu tenho uma marca em processo. Então, é sempre muito importante a gente ter em mente que branding é processo. Não é uma coisa que faz, eu fiz o branding da minha marca. Não. Você começou a fazer o branding da sua marca e você, se tiver juízo, como eu costumo dizer para as pessoas, nunca vai deixar de fazer o branding da sua marca. Porque o branding não é só criar a marca, a logomarca, determinar qual vai ser o posicionamento, o meu manifesto, quem é o meu propósito. Não. É um processo, né? Que começa na criação de uma marca, mas que tem muito e principalmente a ver com a gestão da marca, né? Como é que essa marca é gerida ao longo da sua vida. Então, quando a gente está falando de um processo de uma nova marca, a gente está falando, comecei a fazer o branding da minha marca. Quando a gente está falando de uma marca já existente que a gente está reformulando, esse videozinho mostra bem isso aqui, do Google, nós estamos falando de um rebranding, quer dizer, opa, cliquei demais. Ups, cliquei muito agora, peraí. Deixa eu voltar, que agora adiantei muito. Quando a gente está falando, então, de rebranding, a gente está falando de uma marca que já existe. Aqui está o videozinho do Google, acho que vai dar agora para ver, né? E a marca do Google, por exemplo, sofreu um rebranding, né? Ela foi refeita. Então, quando eu tenho uma marca que ela já existe, né? Ou que ela chega na GoWeb, aqui em Portugal, ou que ela chega na Arandas, no Brasil, e ela diz, olha, eu tenho a minha marca e eu quero desenvolver o meu branding, a primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte, você quer fazer um branding, né? Você já tem uma marca, você vai fazer um rebranding, você vai pensar melhor em todas as suas manifestações de marca. E aqui, muito rapidamente, eu não vou me ater muito a isso, mas como é que é um processo de branding? E aqui eu vou falar um pouco do processo que a gente usa na Arandas, né? O processo que a gente faz na Arandas. A gente tem uma primeira fase que a gente chama de briefing e diagnóstico e uma segunda fase que a gente chama de soluções, tá? Antes, eu queria só fazer uma pausa, beber uma água, para falar de uma coisa conceitual, rapidamente, porque eu estou vendo que tem não só empresários aqui, mas tem muitos profissionais de gestão. Gestão é administração para a gente no Brasil, tá, gente? Aqui em Portugal, a gente chama de gestão, no Brasil é administração. A gente tem várias pessoas de gestão aqui nessa plateia hoje. Então, quando a gente aprende na escola de gestão, que a gente faz um plano estratégico, um plano de negócios, um plano de marketing, depois a gente faz um plano de comunicação, não é isso? Então, quando a Ellen está fazendo assessoria, aliás, a Ellen já foi, eu lembrei, a Ellen já foi, olha, a Ellen já foi minha assessora de imprensa no Guatemi, é verdade. Então, a gente, quando chegava na parte da estratégia de comunicação, era um plano de comunicação que era feito a posteriori, quer dizer, primeiro a gente faz um plano de marketing. O que acontece hoje na prática, no mercado, e que vem acontecendo cada vez mais, é que na etapa antes do plano de comunicação, né? Portanto, depois do plano de marketing e antes do plano de comunicação, nessa etapa intermediária, estou falando isso de grandes corporações, tá? É aí onde entra o processo de branding, tá? Sendo que muitas vezes o processo de branding tem tomado uma importância tão grande que ele até nasce
quando está nascendo a empresa. Então, existem startups, por exemplo, que quando estão desenhando o seu produto, quando ainda estão fazendo o seu MVP, já estão fazendo o seu branding, dada a importância que isso começou hoje. A gente tem aqui 2, pelo menos, especialistas nessa audiência nisso. Um é Danilo, que trabalha numa empresa na Suíça, e a outra é a própria Paula, que eu já citei hoje, que trabalha exatamente com novos negócios e que sabem exatamente o que eu estou dizendo, né? Então, no clássico era assim, primeiro a gente fazia o plano estratégico, o plano de negócio, o plano de marketing, o plano de comunicação e o brand entrava ali, tá? Resumo da história. Como é que a gente faz isso hoje? Pelo menos a gente tem feito na Arandas. A gente tem uma primeira fase de briefing diagnóstico, em que a gente faz um briefing, que a gente chama que é um briefing além do briefing, e eu sempre digo que o importante é saber fazer as perguntas certas, né? Porque quem sabe fazer as perguntas certas é quem obtém as melhores respostas, porque nem sempre o cliente sabe o que ele precisa. O segundo é fazer um diagnóstico de mercado. Muitas vezes o cliente já tem isso feito, porque já fez o seu dever de casa, o seu plano de negócios e o seu plano de marketing, porém ele não tem o olhar para o diagnóstico de mercado da concorrência em relação à sua marca, a posicionamento e a sua marca. Segundo, e por fim, a gente faz nessa fase um diagnóstico de marca. Então, a gente analisa, quando é uma empresa que tem várias marcas, o portfólio de marcas que ela tem, né? Ou quando é uma marca única, a análise do seu portfólio de produtos e faz uma SWOT analysis, que aí é aquela coisa básica que a gente já aprendeu na escola mesmo, de marketing de comunicação. E na parte de soluções, a gente tem 4 aqui etapas. A primeira é que a gente chama de estratégia de marca, que é determinar o propósito, quer dizer, determinar não, descobrir, né? Às vezes ajudar o empresário a descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu posicionamento, quais são os seus produtos. Muitas vezes, nesse processo de branding, surgem ideias de novos produtos em que o próprio empreendedor não tinha pensado. A gente determina, aqui sim, a parte de identidade e expressão da marca, onde a gente tem o naming. O naming nada mais é do que batizar, né? Colocar o nome na marca, toda a parte de identidade visual, o manifesto da marca, as cores, as fotos, o tipo de som que ela usa, se ela tem cheiro, enfim, aquilo que a gente falava um pouco anteriormente. Por fim, na sequência, a gente fala de comunicação. E aí, vejam, quando eu estou falando de comunicação, eu não estou falando apenas de publicidade, né? E aqui eu também não estou falando da campanha publicitária completa. Aqui eu estou dizendo que um processo de branding deve entregar para a marca diretrizes de publicidade, né? Não são campanhas publicitárias ainda. Até porque, no caso das grandes corporações, a agência de branding não é a mesma agência de comunicação publicitária. Então, é muito importante ter isso em mente. Não é esperado que, neste momento, se entregue campanhas publicitárias, e sim diretrizes de publicidade, diretrizes de relações públicas, que é uma outra coisa completamente diferente de publicidade. Diretrizes de como a marca deve se comunicar em ambiente digital, né? E aí a gente sabe que a gente tem uma série de zonas cinzas ainda em digital, porque, por exemplo, quando uma marca está colocando um post no Twitter, ela está fazendo publicidade ou RP? Né? Quem é que tem que ser o copywriter de uma marca? É um jornalista ou é um publicitário? E aí a gente está realmente numa zona muito cinza. E a resposta depende. Depende da marca, depende do tipo de post, mas tudo isso tem que ser pensado no processo de branding, né? As diretrizes também para embalagens, aí de novo, eu também não estou falando de fazer a embalagem, mas eu estou dizendo que tipo de direcionamento de embalagens essa marca deve ter. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma marca carbono neutro, ela não vai usar uma marca, por exemplo, de um plástico que não seja reciclado ou reciclável, ou que não tenha um componente biodegradável. Então, tudo isso tem que estar no processo de branding. E, obviamente, as próprias dicas e orientações de como deve ser o ponto de venda, né? O PDV, eu não sei se aqui em Portugal vocês usam isso, mas no Brasil a gente usa ponto de venda. E uma outra área, vejam que eu separo aqui comunicação de experiência de marca, né? Porque na Arandas, pelo menos, a gente acredita que experiência de marca é ferramenta de comunicação, né?
é importante, mas ela é um mundo à parte, precisa de alguns skills diferentes, onde a gente fala aqui de que tipo de ativações de marca essa marca pode fazer, que tipo de eventos, podem ser eventos proprietários, enfim, tá? E falando em propósito de marca, eu vou falar muito rapidamente, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Comece com o Porquê, acho que é esse o nome em português, se eu não estou enganado, Start with Why, esse é o nome, do Simon Sinek, que é esse autor aqui, Simon Sinek, é um autor americano, e que ele fala exatamente que uma empresa deve começar com o seu porquê. Então, primeiro é o porquê, e eu acho que esse é o jeito mais fácil de entender o que é um propósito de marca. É o porquê. Por que que você faz aquilo, né? Ah, você é jornalista, mas por quê? Ah, porque eu quero defender a democracia. Então, este é o meu objetivo na vida, eu defendo a democracia. Como? Ah, eu estudei jornalismo, me tornei um jornalista, né? E o quê? Né? Ah, eu trabalho num jornal e consigo ter uma coluna semanal em que eu falo sobre a defesa da democracia, por exemplo. Só para dar um exemplo, que não é necessariamente marca, mas para a gente explicar um pouco melhor o que seria o propósito, tá? Uma outra coisa que a gente tem falado mais recentemente no mundo das marcas é o manifesto da marca. As marcas que têm mais dinheiro, mais capacidade criativa, né, conseguem produzir. Esse é um manifesto de marca que eu gosto muito, nós produzimos, é para um cliente de tatuagem, que é um segmento que até então era muito marginalizado e muito mal visto, mas que no Brasil ganhou uma dimensão enorme nos últimos anos, né? Eu até brinco que tatuagem hoje em dia não é mais uma coisa de submundo, é mainstream totalmente. E aqui eu vou deixar para vocês o vídeo para vocês verem, que fala exatamente no que a marca acredita. Então, o manifesto de marca serve para isso, para dizer o que a marca acredita, tá? Nós já estamos nos encaminhando para o fim, mas eu não podia deixar de trazer de novo um pouco mais de teoria, mas eu acho que isso é muito importante da gente esclarecer, né? É uma coisa que a Teresa Juan, essa professora portuguesa que eu falei para vocês, fala muito, e que é um clique, foi até um clique para mim, eu que trabalhava tanto tempo com isso, da gente pensar o seguinte: no processo comunicacional, no processo de comunicação, a marca ocupa o lugar do emissor, certo? Então, aquilo que a gente aprendeu lá na escola de comunicação, que para que a comunicação aconteça, existe um emissor e um receptor. Então, a marca é o emissor, né? Se ela é o emissor, o que ela pode falar? Ela pode criar a sua identidade. Mas uma coisa que a gente vê uma confusão muito comum é: eu vou criar minha imagem de marca. Desculpa, amigo, você não cria imagem de marca. Você tenta criar a sua identidade. Aliás, se você for falar com um sociólogo, ele ainda diz que nem a identidade você cria, né? Mas eu nem quero entrar nessa seara aí dos sociólogos, porque é muito confusa. Do nosso pequena área aqui que nos interessa, da comunicação, o que a gente faz, o que a gente tenta é criar uma identidade de marca. A partir do momento em que eu defino quais são as cores, qual é o tom de voz, como é que eu uso, que design eu vou usar para essa marca, eu estou criando o quê? Identidade de marca. A imagem é uma coisa que a gente não controla, porque a imagem é criada na cabeça do receptor. Então, é o meu público que faz a minha imagem. Se eu tenho uma imagem positiva de marca, é porque o meu receptor, ou seja, a minha audiência, o meu público, assim o quis. Não fui eu que criei uma imagem de marca. Então, é muito importante para nós, que somos profissionais dessa área e que para os empresários tenham isso na cabeça, né? Você não cria imagem, você cria identidade e você reza, faz tudo certinho para que a imagem seja positiva, né? E aí eu queria, aqui para a gente finalizar, fazer um breve exercício com vocês de dizer o seguinte: isso aqui é uma marca? Respondam aí no chat, que agora eu vou ver como é que eu consigo ver. Isso aqui é uma marca para vocês? Deixa eu ver aqui as respostas. Sim. Rita falou que sim. Sim, ambas.
A Zita falou que sim, ambas. A Ellen falou que sim. É possível ter um porquê que não é real, apenas um porquê achamos que essa causa pode ajudar na imagem de marca? Vamos chegar lá. Vou voltar para responder isso aqui. Isso aqui é uma marca, gente? Harvard University. É uma marca? Tá. Vocês já tinham visto a logo de Harvard? Vocês tinham na cabeça a logo de Harvard? Fala assim, sim. Harvard, sim. Responde aí. Quem já tinha visto, ou quem tinha na sua cabeça, assim, se fechasse o olho e enxergava a logo da Harvard? Harvard, não. Tipo, você conhece esse ícone da marca? Não, não. Pois é. Não, né? E isso aqui é uma marca? Sim, né? Estou falando da Universidade do Minho. Mas talvez os brasileiros não conheçam, mas essa é a logo. E esse aqui? Aliás, vocês sabem que esse aqui... Que marca é essa? Da onde é essa marca daqui? Os tugas sabem. Os portugueses. É que carinhosamente a gente chama os portugueses de Tuga e eles nos chamam de brazucas. Isso, Esporte Clube de Braga. André falou, conheço a fonte da letra de Harvard. Tá? E esse aqui, vocês conhecem? Meu marido não gostou desse exemplo. Eu mostrei a apresentação para ele. Ah, Grêmio, tá vendo? Então, gente, todas essas aqui são marcas. E olha só, nós não estamos falando aqui de marcas comerciais. Quer dizer, são comerciais, porque, de alguma forma, principalmente os clubes de futebol hoje se tornaram grandes empresas, enfim, e tem muito fim lucrativo, né? Mas, por exemplo, quando a gente está falando de Médicos Sem Fronteiras, a gente está falando de uma ONG, mas que é uma marca e que precisa ser cuidada como tal. O Greenpeace, a mesma coisa. Harvard, eu acho que Harvard é uma das coisas mais interessantes, porque, sem dúvida nenhuma, é a marca mais importante em termos educacionais do mundo, é Harvard. Mas pouquíssimas pessoas conseguiriam, por exemplo, ver o símbolo de Harvard e identificar que a gente está falando de Harvard, né? A Universidade do Minho passou por uma reformulação recente de marca, né? E os clubes de futebol, nem se fala, eles realmente se tornaram marcas e marcas poderosas. E ainda nesse exercício, isso é uma marca, gente? Essa eu quero ver no bate-papo. A resposta. Pelo menos faz-me lembrar de uma. Isso é um símbolo. Não, isso não é uma marca. Tá. E isso aqui é uma marca? É um lema. A Rita já está dizendo, sim, é uma marca. E agora vamos para o mais polêmico. Isso aqui é uma marca? Michael Jackson é uma marca? É um ídolo? Sim, é uma marca. Gustavo está dizendo que sim, sim. Simone está dizendo que sim. Então, vejam como a gente volta lá para o início, para aquilo que eu falei, né? Marcas são fenômenos sociais, econômicos, né? Nós estamos falando de forças que são extremamente poderosas na sociedade atual. Então, a gente pode dizer que Peace and Love é uma ideologia, né? E que nela não tem nenhuma logomarca própria, nenhum dono. Mas a gente pode pensar que, enquanto ideologia, ela é uma marca, né? O próprio Michael Jackson, se você colocar aí no YouTube ou no Google, na pesquisa, Michael Jackson desenhos, vão aparecer vários, às vezes só a posição moonwalk dele, você já sabe que ele é ele, né? E, por fim, eu vou falar muito rapidamente sobre isso, arquitetura de marcas, que é o seguinte, existem as grandes corporações, tem várias marcas. Então, por exemplo, só citando a Coca-Cola aqui, né, a gente está falando da Coca-Cola Company, que é a marca mãe, digamos assim, a marca institucional. Olha a quantidade, ela tem muito mais marcas do que isso, tá, gente? Mas olha só no site dos Estados Unidos
a quantidade de marcas que a Coca-Cola tem. Então, a gente está falando da própria Coca-Cola, né? Quando a gente está falando da categoria de refrigerantes, aqui Sprite, que aí a gente está falando de refrigerante de limão, Fanta, refrigerante de laranja, mas agora tem de uva. Aqui são só marcas de Dasani e Smartwater, só são marcas de água. Minute Maid, a gente já está falando de suco. Aí a gente já está falando de sucos com apelos mais naturais aqui. Innocent, Simply, Costa, Fusti, Honesty, enfim, gente. E todas essas são marcas da Coca-Cola. Nós estamos falando aqui de uma arquitetura de marca, de uma marca que é difusa, né? Que é uma marca que não usa um sistema de guarda-chuvas, então, portanto, ela não tem, por exemplo, como a Natura tem, que é Natura Ecos, Natura Todo Dia, Natura Essencial, isso não tem no caso da Coca-Cola, mas é uma outra possibilidade de arquitetura de marca, tá? Então, minha gente, em resumo, a gente já está se aproximando para o fim aí para tirar qualquer dúvida que tenha. Em resumo, uma marca não é apenas um logo ou a identidade visual de uma empresa, tá? Uma mesma empresa pode ter várias marcas, a gente já acabou de ver o caso da Coca-Cola, então a gente tem que ter muito distinto o que é marca e o que é empresa, né? O branding não se resume a fazer um manual de aplicação de logo, né? Não é um manual de aplicação de logo, o branding é um processo mais amplo. Marca não é publicidade, né? Repito, marca não é publicidade, tá? A publicidade sozinha não constrói a identidade de uma marca, tá? Esse sempre foi a minha briga quando eu era cliente. Eu fui cliente durante muitos anos da minha vida, de dizer, cada hora o criativo queria fazer uma campanha diferente e tal, eu dizia, gente, eu não vejo a minha marca nisso. Então, a publicidade, ela é uma das ferramentas de comunicação da marca e não necessariamente a ideal para algumas marcas. Então, se você estiver falando uma marca, por exemplo, de B2B, às vezes não faz sentido nenhum você usar a publicidade, né? E aqui eu estou falando publicidade, gente, como advertising, tá? É importante, porque no Brasil a gente chama publicidade e propaganda são sinônimos. Hoje, na prática, é sinônimo. Publicidade e propaganda é a mesma coisa no Brasil. Atualmente, a gente já existe uma discussão até teórica, na academia ensinam isso diferente para a gente. Mas na prática do dia a dia, publicidade e propaganda é a mesma coisa, né? No Brasil. Então, mas ainda assim, seja lá como for, advertising, né, que é publicidade, não constrói sozinha a identidade de uma marca, principalmente se a marca não tiver um processo de branding bem feito, tá? Eu acho que a gente já passou do tempo, né, Muriel? Estamos numa hora, temos de terminar para passarmos aqui às questões. Sim. Então, tá bom. Então, se der tempo, a gente volta, mas eu só depois queria que vocês fizessem um exercício sobre essa peça que saiu hoje. Hoje a gente tem a eliminação do Big Brother no Brasil. A Carol Conká foi aquela odiada da temporada. E a Prefeitura de Salvador, que é uma marca institucional, a Prefeitura como se fosse a Câmara aqui de Braga, a Muriel estava me explicando, soltou hoje, isso é uma coisa de 3 horas atrás, esse post dizendo aqui é quem, né? Porque eles escreveram tudo com K. Quem é a única pessoa que vai sair de casa hoje à noite? Ela mesma, queridinha. Já você fica em casa, bebê, porque estamos todos, ou deveriam estar confinados no Brasil. Então, aqui a reflexão será que uma marca pode falar de qualquer coisa? Qual é o limite para uma marca, né? Aí é a reflexão para que vocês pensem. Fiquem pensando nisso. Claro que eu quero que a Carol seja eliminada, tá, gente? Vamos lá. Mas uma coisa é eu querer, outra coisa é a marca que eu administro falar isso. Muito obrigada e vamos lá, Muriel. Eu tenho aqui duas questões, entre aspas. Aqui isto agora fugiu-me. Aqui a Zita disse que em Portugal aqui o logotipo é composto pelo símbolo e pelo lettering. Ou em alternativa, só pelo símbolo ou só pelo lettering. E que comumente se chama comunicação sensorial à forma de contactar os públicos apelando aos 5 sentidos. Certo. É isso aí. Pode ser, comunicação sensorial é isso mesmo.
A Andréa Azevedo perguntou se é possível ter um porquê que não seja real ou sincero, apenas porque se acha que aquela causa pode ajudar na imagem de marca. Totalmente, totalmente. Só que acontece o seguinte, que o consumidor não é mais bobo, né, Andréa? E nem falando para todos aqui. Então, assim, quando a marca resolve falar de uma questão que não tem fit, né, não tem encaixe, digamos assim, com a sua essência e com o seu propósito, com aquilo que ela acredita, ela é muito facilmente desmascarada, né? Então, essa é uma estratégia que eu recomendo que não use, né? Esse exemplo agora da Prefeitura de Salvador é aquela velha história. Precisa ter um limite, na minha opinião, do que a marca fala, de que temas e que causas a marca fala. E tem coisas que a marca não deveria falar se não tiver a ver com a sua essência. Pronto, agora a Ellen queria colocar aqui umas questões, portanto vou-lhe pedir então que ligue o microfone e faça as suas considerações. Boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? Boa noite. Na verdade, bom, com relação à prefeitura, esse exercício que você pediu para a gente fazer, talvez eles tenham se excedido um pouco, mas eu acho que, no fundo, a mensagem era fique em casa, né? Que é o que a gente imagina que os brasileiros tenham que ouvir a cada dia, tem que bater nessa tecla porque a situação está complicada lá. Mas, enfim, uma das considerações que eu gostaria de fazer, eu não sei se você faz essa diferenciação no trabalho da Arandas, mas eu tenho visto cada vez mais uma diferenciação entre copywriter e redator digital. Eu acho que são funções bastante distintas. Quando você colocou a questão assim, quem deve escrever, é um jornalista ou um publicitário? Eu acho que são funções muito distintas. Eu acho que o publicitário ele tem um tom, digamos, mais persuasivo, digamos assim. Eu acho que quando você busca já um trabalho de credibilidade ou de informação mais educativo, de agregar valor à marca, eu acho que aí entra o jornalista como fundamental na construção desse aspecto, digamos assim, da marca. Entendeu? Sim. Eu queria saber se você... Concordo integralmente com dessa você. forma. Vejo dessa forma. Acredito, independente de qualquer coisa, eu só acredito, eu, Sheila, como empresária e como profissional, cada vez mais acredito em equipes multidisciplinares. Eu acho que equipes multidisciplinares é que fazem a diferença. Acho que você tocou em um aspecto muito importante. Normalmente, o texto publicitário é muito mais persuasivo e o texto jornalístico é muito mais informativo. Portanto, isso já nos dá uma pista clara de depende do tipo de marca. Se eu estiver falando de uma marca que esteja no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, e queira usar aquilo como uma plataforma muito mais de comunicação marcária, de publicidade, deve ser um copywriter, preferencialmente um publicitário. Mas se eu estou falando de uma marca que usa essas plataformas com um objetivo mais informativo, ou se é uma marca mais séria, se é uma marca que tem uma persona um pouco mais institucional, eu acho que um jornalista faz mais sentido. A gente já teve e a gente tem na nossa rede de contato, de freelas e de produtores que a gente contrata de conteúdo, os dois modelos, né? Porque realmente faz toda a diferença, né? Mas você acredita que também, por exemplo, uma marca, eu vou tomar como exemplo a Natura, por exemplo, né? Que é uma empresa da qual eu sou fã, mas enfim. Eu acho que a Natura é muito mais do que os produtos que ela vende. Ela tem é uma marca que tem um histórico e que
Então, assim, a presença dela nas redes sociais, ela pode se dar de uma maneira mais publicitária, digamos assim, mas ela também pode levar a conceitos que eu imagino até que ela gosta de trabalhar, que ela faz questão de trabalhar, como a questão da sustentabilidade, né? Enfim, você acha que aí, nesse caso, são esses Eu acho assim, esses Ellen, dois profissionais trabalham em plataformas diferentes ou você acredita não, também? eu acho que depende do tamanho da marca e depende do alcance da marca. Você pode ter os dois profissionais na equipe, né? Porque eu acho que tem assuntos, por exemplo, a própria Prefeitura de Salvador, voltando lá, por exemplo, eu entendo o tom bem-humorado que eles vêm usando, tem muita coisa muito legal e tal. Mas este era um assunto que talvez, se fosse escrito por um jornalista, tivesse uma outra seriedade, né? Eu acho que poderia até aproveitar o momento, até fazer uma piada, mas eu acho que o tom ali passou um pouco, né? Que dificilmente, não, né? Eu não sei, de repente quem escreveu é jornalista, mas dificilmente passaria se fosse um jornalista. Então eu vejo que numa mesma marca a gente pode ter essas duas figuras, o copywriter e o jornalista ali que está dando apoio para determinados assuntos. Por exemplo, quando você vai fazer uma nota pública sobre algum assunto, e quem nunca que administrou crise? Aliás, nós, né, Ellen, juntas administramos, digamos que uma dezena de crises, né? Sem nenhum exagero. Então, depende, né? Você não pode, por exemplo, vai fazer uma administração de crise, a depender do assunto e da marca que você esteja falando, um publicitário realmente não consegue nem escrever, ou não sabe escrever, né? Ou não tem skill para aquilo, né? Não que às vezes um jornalista não escreva e não vá para a mão de publicitário, a gente fala, isso aqui está um pouco duro, isso aqui vamos tirar um pouquinho. Mas eu acho que tem espaço para esses dois perfis, digamos assim. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não? Pronto, ninguém tendo mais questões a fazer, eu dou por encerrado este webinar. Queria agradecer a toda a gente a vossa disponibilidade para estarem presentes hoje, em especial à Sheila. Informar também que amanhã irão receber o link para a gravação deste webinar para assistirem quando quiserem. E também irão receber a apresentação PowerPoint da Sheila. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.